Mas é mesmo. Talvez o estresse, talvez a pouca coisa já vai Uhum, acumulando, sabe? é. Assim mesmo. Gente, agora que entrou a galera, tá a Adriana, sei que eu posso falar, Andressa, a Adriana, a Fernanda, o Vitor, mais quem? Eu não estou vendo ainda o Daniel. Deixa eu ver os participantes, peraí. Ah, o Leandro. O Leandro tá doido para entrar aqui, peraí. Cadê? Ai, meu Deus, o Leandro apareceu e sumiu. Não, o Leandro já está aí. É, eu não estou vendo só o Daniel. Vai ver que ele teve algum problema, porque o Daniel é um cara bem presente. Não, o Leandro está aí. Não, beleza. É, só o Daniel. Então, depois pode ser que ele deu algum problema. Gente, vamos continuar então. Agora, calcule a variação cambial referente a uma exportação de bananas para a Itália. Ó, de novo exportação. Só para vocês sempre vão colocar no papel desses caras, tá? Eu exportei, vou falar em reais, 50 mil reais. Sendo que na exportação, agora é o euro, tá? O euro estava cotado. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. As duas moedas que são tradicionalmente utilizadas nas negociações mundiais é o dólar e o euro. O dólar mais ainda do que o euro. São as moedas fortes de países desenvolvidos. Entendeu? Então, convencionou-se que usar essas moedas. Tá? O Brasil pode fazer algum acordo bilateral com algum país de aceitar aquela moeda, tipo com a Argentina, por exemplo, né, Mercosul, ele pode fazer umas operações em peso aí não envolver dólar. Mas a grande maioria das negociações é dólar e euro, tá bom? Então, gente, calcule a variação cambial referente à exportação de bananas para a Itália no valor de 50 mil reais, por vendendo banana para caramba, né? Sabendo que na exportação, quando eu exportei, o euro estava cotado a 8,9708. E quando eu recebi essa exportação, o euro caiu, tá vendo? 7,88. Quando a gente fala o euro caiu, é modo de falar, né? Nossa moeda valorizou. 7,8877. É o mesmo, regra de 3. 5 minutinhos, vamos ver se a gente faz isso aí. Aí, Daniel, tava sentindo sua falta. Que bom que você entrou.
Vamos lá, gente? Vou fazer a correção aqui, tá? Então, mesmo procedimento. Ó, 1 euro. Aí eu escrevendo errado aí. 1 euro equivale a, no momento que eu vendi, 8,9708, né? Quantos euros serão 50 mil reais? Tá? Então, vai ser 50 dividido, né? Que é 50 vezes 1 dividido. Então, vai ser 50 mil. Eu sempre falei, gente, exportar, divide. Importar, multiplica. Ó, se tiver em reais, quiser para dólar, desculpa, reais para dólar, divide. Dólar para reais, multiplica. Então, vão ser 5.573 euros. Tá? Você vê que a nossa moeda, às vezes, assim, é um pouco desvalorizada. Você vê, ó, com 5 mil vai dar 50 mil reais. Bom, vai dar isso aqui, ó. Agora, esse número não muda, os 5 mil não muda. Chegou o dia do cara me pagar. Então, ele me manda, ele é da Itália, pô, a moeda dele é euro, ele vai mandar aqui para o Banco Central do Brasil os 5 mil euros que foi contratado. Fechamos o câmbio nesse valor, no dia que ele comprou minha banana. Aí, agora, ele mandou o euro para o Banco Central. O Banco Central vai reter esse dinheiro e vai me transformar em reais. Lógico, se eu quiser fechar naquele dia. Aí, vamos lá. 1 euro. Aí, no dia, o Banco Central vai olhar a cotação. 78877, 5.573,63 euros, vão dar quantos reais? Vou chamar de X. Agora eu multiplico, tá vendo? Ó, 7,8877. Multiplico, eu acho 43 mil. Agora o negócio foi feio, hein? 43.963,19. Ou seja, qual foi a perda cambial? Perdeu, né, Leandro? Aí, ó, perdeu. Exportando, cara, eu faço uma venda. Isso acontece, por isso que eu falei. Faço uma venda de 50 mil, espero receber 50 mil. O cara me manda o euro. Eu precisei do dinheiro naquela época. Estou suponhando que a gente precisou de dinheiro, porque eu poderia também esperar o euro melhorar, né? Mas eu precisei. Aí eu fechei o câmbio, eu tive que perder, não teve jeito. Era 7,88. Aí vamos lá. Eu perdi aqui, ó, o equivalente a 6 mil reais. Uma perda cambial de 6.036. Às vezes pode acontecer de uma queda brusca, às vezes um problema, sei lá, surgiu um caso de corrupção e o governo está abalado, não é? Aconteceu, pode acontecer. Época de eleição, o mercado fica nervoso. Essas coisas assim podem acontecer de um dia para o outro, tá? Então isso aqui não é nada impossível, não. Então, eu tive uma perda cambial, né? Uma perda, porque você vende por um valor, a moeda nossa valorizou. Agora eu quero que vocês façam o último aí, ó. Calcule a variação cambial de uma importação, agora eu estou comprando da Alemanha, de máquinas e equipamentos no valor de 15 mil euros, onde a cotação na data de importação é 8,97008, e depois que eu paguei a máquina, 7,8877. Por que que uma hora eu dou o valor em reais, outra hora eu dou o valor em moeda estrangeira? Porque quando eu exporto, eu dou o valor em reais, porque eu vendendo, a minha moeda é real. Quando eu importo, eu tenho que dar o valor da moeda dele lá, né?
Pessoal, vou corrigir então. Pode ser? Então vamos lá. Mesma coisa, regra de 3, 1 euro igual 8,9708. 15 mil euros vão ser quantos reais? Né? Então vamos lá, multiplica, né? Ó, 15 mil, 8,9708 vai dar 134 mil reais, 562,00. Tá bom? Isso. Agora, chegou o dia de eu pagar. Então, eu já tenho uma dívida que eu sei que é 15 mil euros. Fui lá no Banco Central e falei, eu queria comprar euros que eu preciso mandar remeter esse dinheiro para o meu cliente na Itália. Gente, é a mesma coisa na Itália, tá? Esse dinheiro chega no Banco Central da Itália e a Itália avisa o cara lá. Só que lá ele já não tem que converter, porque já vai estar em euro, e aí ele vai jogar para euro para ele mesmo, né? Mas vamos lá, porque é a moeda da transação. Então, para eles não tem problema de conversão. Agora, por isso que eu dei no... Se você for ler a apostila, vocês vão ver que tem casos que é duplo câmbio. No caso de você lidar com os Estados Unidos e qualquer país da Europa, não tem duplo câmbio, porque são as moedas que são usadas nas transações. Depois, agora, vocês entendendo isso aqui, a gente vai falar do duplo câmbio, que está na nossa apostila. Mas vamos continuar. Então, chegou lá, a cotação está 7,8877. Então, vamos assim, ó, um euro é igual 7,8877. 15 mil euros vai ser quantos reais? Agora eu vou pegar 15 mil, vou multiplicar por 7,8877. Vai dar 118 mil. Ó, olha quanto que eu ia pagar pela máquina e olha quanto que eu estou pagando. É claro que eu ganhei. Eu fiz uma cotação que é a mesma do exercício anterior, só para vocês verem, né? Uma queda brusca. 134.562. Eu tive, então, um ganho cambial, olha que beleza, de R$ 16.246,50. Aqui foi um ganho cambial. Tudo bem? O que vocês me dizem? Foi tranquilo? Bem tranquilo, né? Então, nós já aprendemos a ver aí a questão da variação cambial. Praticamente é isso aí. Qual foi, Leandro? Esse último aí o quê? Não entendeu? Não, você tem que entender o seguinte, ô Leandro. Não é o que vale a data do pagamento, é que sai de fato o dinheiro do caixa da empresa, né? Uma coisa é você comprar, outra coisa é pagar. Realmente, o que vai pesar para a empresa é no momento que paga. Porque uma coisa é você comprar, outra coisa é pagar, né? Então, o pagamento é o desembolso, é a saída do dinheiro do caixa, é ali que vai complicar. Então, realmente o dia do pagamento e o dia do recebimento, né? Mas essa variação cambial, ela existe, porque você compra por um preço, paga outro, às vezes. Ou você vende na expectativa de receber aquele valor e pode receber menos, como foi o caso da banana. Na data que eu paguei, eu acabei ganhando. Por quê? Eu tinha feito uma compra de uma máquina no valor de 15 mil euros, que era 134 mil. Então, eu já estava com esse dinheiro na minha cabeça, 134. Na hora que eu fui pagar, eu paguei 118. Então, pô, ganhei. Paguei bem menos, né? Bem menos. Entendeu? Então, quando eu paguei o valor menor. Então, é isso que agora nós vamos conversar. Isso aí, gente, acontece muito, tá? Nós vamos aprender agora quando um gestor, um administrador, que eu não gosto dessa palavra gestor, né? Já falei para vocês, quando o administrador quer sair dessa conjuntura, principalmente no momento de nervosismo, ele não quer ficar submetido ao câmbio. Ele tem recursos no mercado financeiro que ele pode fazer uma contratação
e minimizar, né, os riscos cambiais, minimizar, tá? Não eliminar, mas ele acaba, não sei se eu vou ele não é que ele ganha ou perde, entendeu? Ele equilibra. Vocês vão entender depois que eu passar o que eu quero. Ele vai equilibrar as situações. Ele vai criar uma previsibilidade. Na verdade é essa. Ele vai criar uma previsibilidade através dessa situação aí que eu falei de produtos financeiros que as empresas utilizam, tá? E aí a gente vai aprender agora. E aí a parte cambial ficou tranquilo, então vocês viram, às vezes a empresa ganha, às vezes as empresas perdem, né? Mas às vezes a empresa também quer fugir disso, porque é uma incerteza, né? Então, quando a gente faz uma exportação ou faz uma importação, a empresa às vezes pode usar recursos de proteção, tá? Como no mercado financeiro tudo é muito em inglês, essa proteção é chamada de, vou escrever aí, tá? No chat, hedge, que significa proteção. Escreve dessa forma aí, tá? Então, quando você fala assim, eu vou fazer um hedge, então se alguém aí já ouviu falar, ou agora, né? Então, nós vamos aprender através do que eu vou passar aqui para vocês, eu vou abrir o arquivo aqui, quais são os produtos que existem no mercado financeiro que as empresas utilizam para se proteger desse câmbio. Tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui o arquivo, espera aí. Essas apostilas depois eu vou postar, tá? Bom, tá aparecendo aí para vocês, não tá? Parece que sim, né? Então vamos lá. Vamos falar então de administração de risco. Obrigado, Vitor. O que é risco? O conceito de risco é uma possibilidade de perda ou imprecisão associada às estimativas elaboradas. Risco é uma incerteza que pode ser medida. Ao contrário, incerteza é um risco que não pode ser avaliado. Então, o objetivo de todo administrador financeiro é fazer com que as incertezas se transformem em riscos e estes, por sua vez, incertezas. Tá joia? Então, o que a gente fala? Quando a gente fala que eu estou num cenário de incerteza, isso não é bom. Você tem que estar num cenário de risco. Porque o risco, gente, ele é possível de medir, a incerteza não. Tá? Então, se eu tiver numa incerteza, eu tenho que achar um jeito de medir essa incerteza para transformar em risco e depois em certeza. Tá? Então, a diferença é essa. A diferença entre risco e incerteza é isso. A incerteza é um problema que eu estou vivenciando, mas que eu não consigo medir. O risco não, eu consigo medir. Então, por exemplo, se eu estou num cenário que se o Vitor chega para mim e fala assim, Alexandre, se der lenha, eu uso essas expressões, tá, gente? Não sei se a gíria atual não usa muito isso não, mas a gíria antiga. Se der lenha ou se der... porque eu não quero falar palavrão, né? Mas se der uma coisa errada, o que vai acontecer? Eu falo assim, Vitor, o que vai acontecer é o seguinte, nós temos que fugir do Brasil. Aí eu estou falando de uma incerteza. Agora, se o Vitor fala assim, Alexandre, se der errado, o que vai acontecer? Bom, aí a expectativa é da gente vai perder 2 milhões de reais. Aí é risco. Pelo menos eu medi. Olha, a nossa perda vai ser 2 milhões de reais. Essa é a diferença. Tá bom? Quais são os tipos de riscos? É o risco sistemático e o risco específico. Né? O sistemático, gente, é o risco que afeta as empresas de um modo geral. Por exemplo, condições econômicas. A pandemia atingiu todo mundo, né? Com algumas poucas exceções, óbvio. Agora, o específico atinge apenas o meu setor ou um pequeno grupo de uma empresa, entendeu? Né? Então, é específico do meu setor. Né? Igual, por exemplo, a indústria têxtil foi atingida pela China. É mais uma coisa da indústria têxtil, tá certo? Não atinge todo mundo. Né? Agora, vamos lá, gente. Vamos falar dos produtos
que são usados para minimizar os riscos cambiais. Eu falo risco cambial, gente, mas não é só risco cambial, não. Ouro, tá? Commodities, preço de commodities, é muito usado na agricultura esses produtos aqui, que a gente vai aprender. Porque a agricultura é muito risco. Eu acho, assim, formidável o agricultor. Eu acho que, assim, para mim, esses caras tinham que ganhar, sei lá, um prêmio, uma estátua. Talvez, assim, cara, o cara lida com risco o tempo inteiro. Entendeu? A nossa agricultura ainda é forte no Brasil e eu tenho pena, assim, né? Modo de falar, porque o cara tem que ser muito homem. A gente estava falando de estresse aqui, eu e Vitor e antes, e eu fico a pensar assim, cara, acho que se eu tivesse nas condições que esses caras vivem, de agricultura, de risco, que os caras vivem com risco mesmo. Eu falo, esses caras são machos demais, tá? Usando a palavra mais machista, tá? Não fiquem chateadas comigo aí, não, a Adriana, a Fernanda, né? Porque eu sei que tem mulher de fibra também, né? Mas é porque a gente usa esses termos no masculino porque eu sou de uma geração mais ultrapassada. Porque, lógico, que hoje tem mulher que está lá na linha de frente e que está enfrentando executivas, né? Com capacidade, que é o que eu espero de vocês aí, tanto Fernanda como a Adriana. Porque administrar é isso. E eu não sei se eu teria esse estômago, falar a verdade para vocês, porque uma coisa é você trabalhar e lidar com o dinheiro dos outros. Eu estou falando agora de lidar com o meu dinheiro, entendeu? Então, eu estou falando isso porque a agricultura, o cara lida com problemas de geada, de tempo, de plantação, de praga, de câmbio, de gente que não paga. Rapaz, é muita coisa. Ele precisa de financiamento para iniciar uma produção. É muita doideira. Esses caras são diferenciados. Eu acho que Deus já faz diferenciado. Eu admiro muito. Mas vamos lá. Mercado futuro, tá? Mercado futuro, ele visa minimizar riscos financeiros contra as variações indesejadas de preços de ativos ou passivos por meio de instrumentos conhecidos como derivativos. Tá? Chama-se derivativos por derivarem de ativos primários, que pode ser ações, commodities e câmbio. Vou trabalhar muito com câmbio, mas pode ser isso tudo. Por ser um grande poder de alavancagem, o uso de derivativos para minimizar riscos, maximizar a rentabilidade, podem criar novos riscos ou aumentar os já existentes. A utilização inadequada de derivativos pode provocar grandes desastres financeiros, mas se forem utilizados adequadamente, eles transformam-se em poderosas ferramentas de gestão de risco. Bom, gente, a gente chama de operação de hedge, tá? Que é a proteção. Deixa eu explicar uma coisa antes de entrar nos cálculos. Aqui agora é só cálculo matemático. Para quem gosta de matemática, vai deitar e rolar na minha aula. Os derivativos. Os derivativos, ele é o seguinte. Ele visa... vocês vão entender, gente. Existe uma coisa chamada especulação, tá? E existe o ativo real. Eu, como professor, eu tenho uma responsabilidade de imaginar que aqui nós não vamos fazer isso para especular. Por quê? Quando você especula, aí você perde dinheiro. E você pode jogar a empresa à falência. Aconteceu com a Sadia. Não sei se vocês sabem da história, porque essa história é antiga, talvez vocês não sabem. Existia no Brasil duas empresas fortes, Sadia Perdigão e Banco Votorantim. Tá? O Banco Votorantim e a Sadia inventaram de especular com derivativos. O que aconteceu? O Banco Votorantim quebrou, a Caixa Econômica Federal assumiu, né? E a Sadia teve que se juntar à Perdigão, que era concorrente na época. E ela ganhava da Perdigão. Hoje eles criaram o BF Brasil Foods, sei lá, uma coisa assim, que foi a junção da Sadia com a Perdigão. Hoje é uma marca só. Tá? Eles podem trabalhar com as duas marcas, mas eles são uma empresa só. Porque a Sadia quase que quebrou e tiveram que entregar.
Foram 3 economistas, graças a Deus não foram administradores, porque eu acho que o administrador não faz isso. 3 economistas que estavam tentando ganhar dinheiro nisso aí. Lógico, se ganhar, ganha muito, mas quando perde, perdeu muito. Arriscaram demais, entendeu? Arriscaram demais. A especulação é uma coisa errada? Não. Presta atenção, porque eu vou falar, porque essa palavra especulação dá a impressão de que isso é uma coisa contrária à lei. Não, não existe, tá? Manipulação, que é uma coisa errada. Especular faz parte de bolsa de valores, né? Mas eu estou te falando assim, não é nada, tanto que eles não fizeram nada ilegal em relação à lei. Eles fizeram um risco muito grande que o administrador que está ali para cuidar da empresa não faria. Entenderam o que eu quero dizer? Mas não nada contra a lei. Eles fizeram, perderam dinheiro para a empresa e levaram a empresa à falência. Né? Mas em termos de especulação, não. Você pode fazer, você pode especular em derivativos. Mas eu não recomendo. Eu recomendo você ter o produto real. Aí onde que eu quero chegar? Só para vocês entenderem. Lembra dos cálculos de câmbio que nós fizemos? Então, vamos imaginar que eu seja realmente um importador, eu estou realmente importando uma máquina e eu quero me proteger. Tá? Vocês vão entender. Por quê? Eu posso fazer essa operação sem estar importando máquina? Sim. Eu posso ir lá e falar assim, olha, eu quero proteger $30.000. E eu protejo os $30.000. Faço uma operação de hedge protegendo $30.000. Eu posso ganhar ou perder. E esses $30.000 não está atrelado a nada. Entendeu? Ele pode não ter nenhum relacionamento. Tá? Eu posso tirar da minha cabeça. Eu quero ir lá no banco fazer uma proteção de 30 mil. Lógico que eles vão estudar minhas condições financeiras e tal. Não está, sabe por quê? Não é necessário que esteja atrelado a uma importação, não, esse produto. Tá? Então, quando eu tenho que pagar, por exemplo, no futuro, agora eu estou falando de pagar, que eu comprei a máquina, eu tenho que pagar $30.000 no futuro para uma empresa lá nos Estados Unidos. Cara, eu tô com medo desses $30.000 aí, eu não ter caixa depois para pagar, porque eu não sei como é que vai ficar a cotação do real em relação ao dólar e tal. Eu vou lá e protejo. Beleza, eu estou protegendo uma importação real. Eu tenho essa dívida é real. Agora, o Leandro, por sua vez, que especula, ele não tem dívida nenhuma e ele vai lá e protege 30 mil. Entendeu? Aí é uma especulação. Por que que, quando é real, acontece de não quebrar a empresa? Aí vocês vão entender. Tá? Porque se eu perco no mercado financeiro, eu ganho no mundo real. Então, esse equilibra. Que essa é a finalidade. Agora, se eu ganho no mercado financeiro, eu perco no mundo real. Se equilibra. Agora, se eu ganho no mercado financeiro e não tenho o ativo real, não tem problema. Eu ganhei. Mas e se eu perder? Eu também não tenho nada real. Aí eu perco dinheiro. Então, é um risco nesse sentido. Não vai dar tempo, porque faltam 3 minutos para acabar a aula. Mas aí nós vamos entender quais são as operações de hedge que a gente faz, que é para proteger de flutuações de preços. Então, ó, tá? Eu só vou ler esse parágrafo. É possível fazer uma operação de hedge conservando-se ativos ou passivos de risco, por meio de compras e vendas de opções, swaps e contratos futuros. Então, são essas 3 operações que vocês vão aprender comigo. Entendeu? Nesses casos, as operações de hedge geram o quê? Deixa eu ler aqui. Geram os instrumentos derivados, assim denominados porque o seu valor deriva daqueles ativos subjacentes que serão objeto de troca futura. Entendeu? Agora nós vamos aprender na próxima aula o que é opções, o que é swap e o que é contrato futuro. Tá joia? E vamos fazer cálculo disso aí. Vocês estão estudando a parte financeira top, tá? Agora é para engenheiro mesmo, é para nego ferão. Tá bom? Que eu acredito em vocês. Agora é só cálculo legal, top, de mercado financeiro, e eu acredito que vocês vão gostar. Aí vocês vão falar assim, poxa, meu curso superior agora é chique. Legal? Eu gosto muito dessa parte, por isso que eu deixo ela para o finalzinho do ano, né? Porque ela é coisa de engenharia financeira. Beleza, gente? Aqui, fiquem com Deus aí. Quarta-feira, se Deus quiser, nos encontramos, tá? E a gente vai comentar sobre isso. Se cuidem.
Beleza, Alexandre. Boa noite. Fique com Deus. Tá? Fica com Deus também. Se cuida aí da gente. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Daniel. Boa noite, Fernanda, Adriana, Tito, Leandro. Boa noite, Alexandre. Fiquem com Deus. Tchau, Adriana. Com Deus também. Tchau.